Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-os com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor, em pleno tempo pascal, quase a terminar, ainda não subiste ao céu, não veio o Espírito Santo, aparece-nos esta memória hoje, dia 13 de maio. A memória da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima, mais conhecida vulgarmente por Nossa Senhora de Fátima, este título mariano. E como terra abençoada que teve a presença da tua mãe, que quis aparecer a 3 simples crianças em 1917. Estamos a celebrar 109 anos. Extraordinário, Senhor. Ainda hoje descobrir verdadeiramente como a tua mãe pedia, que rezássemos, a tua mãe pedia que contemplássemos a Eucaristia, te adorássemos na Santa Eucaristia. A tua mãe pedia que fizéssemos sacrifícios para nos unirmos a ti e à tua paixão. Como é belo descobrir a mensagem de Fátima, que Nossa Senhora veio propor e que tanto falava de paz, e no mundo que hoje precisamos de paz. E aparecia assim a estas crianças. E claro, falar Nossa Senhora é recordar também, quando falamos de Nossa Senhora de Fátima, de um dos hinos ou cânticos mais conhecidos popularmente em Portugal. E este cântico faz-nos logo lembrar, ainda um instrumental, faz-nos logo lembrar, são várias as estrofes, se calhar não sabemos todas de cor, mas uma ou duas sabemos. E depois toda a gente canta sempre o Ave de Fátima, este Ave, a saudação que o anjo teve para com a tua mãe. Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Este Ave de Fátima, esta saudação que fazemos à Senhora de Fátima, ela que é a nossa mãe, é a mãe de cada um de nós. É mãe de todos aqueles que querem fazer este caminho também para o seu Filho Jesus. Maria aponta-nos sempre para Jesus. Maria aponta-nos sempre para ti, Senhor. Maria quer que seja a porta do céu para também chegarmos a ti. Maria quer ser o caminho que nos leva a ti, Senhor, à tua salvação, à tua glória. E por isso mesmo com Maria, e a descobrir esta devoção mariana, esta relação familiar e próxima com Maria, a descobrirmos este caminho. E por isso mesmo é muito belo também recordarmos isso. Recordarmos como é importante contemplarmos esta imagem de Maria. Muitos de nós, se calhar, estamos em Fátima, fomos ontem a Fátima, cruzámos uma procissão das velas na nossa paróquia, tivemos este gesto ternurento com Maria. Mas recordar esta memória, recordar como aconteceu há 109 anos, recordar como foram as aparições. E Nossa Senhora aparece assim até estas 3 crianças, perdidas, diríamos, numa aldeiazinha, em Orém, na Cova de Iria, hoje em dia, mas e com esta pujança toda que tem hoje, mas que antigamente não era assim tão conhecido, poucos caminhos para lá chegar, ali numa aldeiazinha muito pequena, ainda pertencia à Diocese de Lisboa, ao Patriarcado, e por isso a Lisboa estendia-se muito, ainda não havia, ali era muito campo, estavam ali umas simples crianças, pastores, sem ninguém propor na igreja, vai aparecer Nossa Senhora, sabíamos, não, parece assim, Senhor, sem mais nem menos, como milagre também, a graça de ter Maria a aparecer na terra de Portugal. E aparece então a Lúcia, aparece ao Francisco e aparece a Jacinta. E Lúcia, a mais velha e a prima, que depois foi para o Carmelo e viveu uma vida também de entrega total e de clausura, escrevia assim nas suas memórias. Ela que tem as memórias de cada um destes momentos, escrevia assim numa das memórias, a memória em que também relata as aparições e cada uma delas, e dizia assim, dia 13 de maio de 1917. Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco no cimo da encosta da Cova da Iria, a fazer uma paradita em volta de uma moita, vimos de repente como que no relâmpago. É melhor irmos embora para casa, me disse a meus primos, que estão a fazer relâmpagos. Pode vir trovoada. Pois sim. E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Ao chegar mais ou menos a meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago. E dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina.
atravessado pelos raios do sol mais ardente. Parámos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. Talvez a 1,5 m de distância, mais ou menos. Então Nossa Senhora disse-nos: não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vosso Messê? Lhe perguntei. Sou do céu. E o que é que vosso Messê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembra-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender de cedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até ao fim do mundo. Parece-me que devia ter de 18 a 20 anos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver que é nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros. Motivo porque alguma vez dissemos que vimos abrir-se o céu. Depois comenta um bocadinho o que é esta aparição. Mas hoje, ao escutarmos estas palavras e este desejo de Nossa Senhora, que realmente, Senhor, também eu tenho este desejo, Senhor, é a mim que falas, é a mim que pedes que rezo o terço, é a mim que pedes que eu me ofereça a minha vida, ofereça tudo o que eu faço por ti, oferecer os pequenos sacrifícios, é a mim que pedes que eu habite o céu. E por isso rezo também por aqueles que estão longe de habitar o céu. Sim, eu quero o céu, não quero o purgatório. Eu não quero um caminho apenas só quando der jeito. Quero fazer uma vida toda para ti. Uma vida total de entrega. Uma vida total de encontro contigo, Senhor. E por isso mesmo, gostava muito, Senhor, hoje de recordar isso. Queria muito pedir-te por todas as pessoas, rezar hoje o terço com esta intensidade. Ter este desafio, Senhor, de rezar o terço contemplando este desejo que tua mãe me pediu aos pastorinhos, que eu me sinta assim um pastorinho de Fátima também, a crer que Nossa Senhora venha ao meu encontro para poder chegar até ti, Senhor, para por meio de Maria, chega a ti, chega Jesus. E por isso mesmo, Senhor, hoje quero muito recordar todos aqueles que precisam da minha oração, todos aqueles que precisam de se encontrar contigo. E também gostava, se calhar, de ler ainda mais as memórias e aprofundar cada vez mais, Senhor, estas memórias que a irmã Lúcia nos deixou, que nos fazem este apelo a ti. Também eu de joelhos ali, a rezar: meu Deus, eu vos amo, Senhor, eu vos amo também à Santíssima Trindade.
Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.